51, é o texto que será pregado. E se põe de pé e vamos ler a palavra de Deus, Salmo 51, versículo 10. Salmos de número 51. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Amanhã, Deus permitindo, se Jesus não voltar, nós vamos falar sobre comprometimento, tá bom? Mas hoje, vamos ver o que o Salmo de número 51, no versículo 10, tem para nos ensinar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O título da mensagem é: dá-me um coração igual ao seu. Vamos orar, irmãos? Santíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Teu nome, louvamos a Ti, Senhor, por este momento precioso em que nos reunimos em Tua casa. Obrigado, meu Pai, pela igreja do Senhor que se reúne aqui nessa cidade, neste local agora, meu Pai. Estamos aqui prestando culto ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, o único Senhor e Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Pai, pela alegria de ter chegado aqui, obrigado pela alegria de ter encontrado os pastores e os irmãos, as ovelhas do Senhor nessa igreja. Por favor, pedimos que o Espírito Santo do Senhor nessa noite fale conosco, pela Tua palavra, Pai. Se alguém aqui, meu Pai, se alguma vida, alguma alma, amado Deus, ainda não entregou o seu coração a Cristo, que ouvindo a palavra de Deus, que ouvindo o Evangelho do Senhor, essa alma seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, meu Deus, se houver alguém aqui que ainda não é salvo, que hoje seja o dia da sua salvação. Como também pedimos a edificação do Teu povo a partir de mim, meu Pai. Que o Senhor fale conosco, se há algo em nós a ser colocado diante do Senhor e abandonado, meu Pai, e corrigido, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos, meu Pai, porque queremos andar diante do Senhor em retidão, em santidade, em pureza de coração, Senhor, para que possamos servir ao Senhor, meu Deus, com integridade, como o Senhor merece. Amado Deus, mais uma vez eu te peço, toma-me em Tuas mãos, usa-me, Senhor, apenas como instrumento da Tua palavra. Senhor, que eu seja fiel ao entregar essa mensagem, meu Pai, e que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, encha e transborde em nossos corações. É no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? Dá-me um coração igual ao seu. Irmãos, o Salmo 51 é um dos poucos salmos onde nos é apresentado o contexto histórico. Na inscrição que antecede esse salmo, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. Isso identifica claramente para nós o incidente do qual este salmo surgiu. Foi o momento em que Davi se envolveu no pecado de adultério e assassinato, isso enquanto ele era rei. Nós sabemos que Davi andou com Deus por muitos anos, ganhou a reputação de um profeta, de um homem que entendia as coisas mais profundas de Deus, e Deus assim o estabeleceu como líder espiritual da sua nação. Então, de repente, no final do seu reinado, ele se envolve, depois de uma vida esplêndida com o Senhor, ele se envolve nesse ato pecaminoso. Pastor Fabiano, o interessante é que o próprio Davi registra para nós o seu pecado. Já notou isso? É o próprio Davi que registra para nós o seu pecado. Deve ter sido uma experiência humilhante e dolorosa para o rei, falar do seu próprio pecado. Não é algo fácil, mas é necessário. E eu e você nos lembramos da história. Davi estava no terraço, um belo dia, enquanto seu exército estava na batalha. De repente, ele olha e vê uma bela mulher, que deveria ser bela, tomando banho. E a sua paixão foi despertada de uma forma tal que ele envia mensageiros para que trouxessem Batseba até ele. E ele então se envolve num relacionamento adúltero, com uma mulher casada. Seu marido, Urias, estava na frente de batalha,
lutando por seu rei. E mais tarde, ela manda um recado, que estava esperando um filho. Ele entrou em pânico e tentou encobrir as suas ações. Davi então ordena que o seu marido, o marido de Batseba, Urias, seja enviado na frente de batalha, ou melhor, seja trazido para casa, a fim de que ele vá para casa, se deite com a sua esposa, quem sabe, né, o pecado ficaria encoberto, queria pensar que o filho seria dele. Só que como um soldado fiel, Urias veio e não foi para sua casa, ficou à porta do palácio real. Ele era um homem, um soldado comprometido com a luta, não voltou para o seu lar, cumprindo as ordens do rei, dormia no palácio com os outros soldados, e ia para a guerra no dia seguinte. Davi sabia que, em última análise, o seu pecado seria descoberto. Ele sabia disso. Então ele deu outro passo. E é sempre assim o que o pecado faz. Ele nos leva mais e mais fundo a pecarmos cada vez mais. Se não houver arrependimento, é isso que o pecado faz. A irmos mais longe, a prosseguirmos ainda mais do que aquilo que nós pretendíamos fazer. Só que antes que o rei se desse conta, ele se viu forçado a uma tentativa desesperada de encobrir o mal que ele havia feito. Ele então ordena que Urias, o marido, fosse colocado na frente de batalha e deixado sozinho para que fosse morto. E quando a notícia da morte de Urias chega até o rei, Davi se sentiu aliviado. Sentiu que havia encoberto com segurança. Olha só, ele sentiu no seu coração que havia encoberto com segurança o seu pecado. Só que o que ele jamais imaginaria é que a sua consciência jamais o deixaria em paz. Jamais. Quando nós lemos o Salmo de número 32, Davi registra o que ele sentiu durante esse terrível tempo, enquanto ele tentava esconder o seu crime. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por cerca de 1 ano, ele tentou viver com a consciência pesada, até que a culpa tornou-se insuportável. Insuportável. Deus, o misericordioso Deus, porque é isso que nosso Deus é, misericordioso. Amém, irmãos? Deus então envia um profeta até Davi. Deus amava esse rei de tal forma que não queria mais deixá-lo continuar prejudicando a si mesmo e todo o seu reino pelo pecado oculto. Então Deus envia um outro servo amado, querido, para tratar com Davi, o profeta Natã. E quando Davi foi confrontado, ele reconheceu na hora o que ele havia cometido. Caiu sobre o seu rosto diante de Deus, confessou essa experiência de uma forma sincera, e algo maravilhoso e puro brotou do seu coração, das suas entranhas. Foi aonde ele escreveu esse belíssimo 51º Salmo. Isso brota das entranhas de Davi. Há várias coisas que nós percebemos enquanto nos concentramos no versículo 10, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Mas eu pergunto, o que podemos tirar de lição? O que podemos tirar de lição com a experiência dessa aventura pecaminosa de Davi? Vamos ver 4 atitudes que não podem faltar na nossa vida e nos nossos ministérios, né? Se quisermos também sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? Amém? Então, grave aí, a primeira atitude, o versículo 10, o precisar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, Davi deixa claro nessas palavras que o que ele precisa é de uma mudança de vida. Está explícito, ele deixa explícito que ele não queria mais permanecer nem mais 1 minuto no estado em que ele estava, porque aonde Davi estava, o que estava nele, o estado pecaminoso de Davi, o afastava do seu Criador, o afastava do seu Deus.
Isso nos mostra, irmãos, que precisa existir dentro de nós a mesma necessidade de limpeza de vida. Só que isso é preciso, não é apenas uma necessidade. Tem que haver em nós essa disposição. Por quê, pastor? Porque aquele que se acha puro demais, santo demais, está a um passo da ruína. A um passo da ruína. E o fato, pastor Fabiano, meus irmãos pastores, o fato de sermos pastores, ministros do Evangelho, pode produzir em nós uma falsa sensação de que não precisamos mais confessar e abandonar os nossos pecados. Portanto, vigie. Não é porque somos pastores que não existe mais essa necessidade de nós. Muito pelo contrário, devemos ser exemplos para todos os nossos irmãos. Todos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Só que esta palavra não é palavra apenas para os descrentes, quando nós estamos evangelizando. Ela serve para os crentes, para os pastores, por quê? Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. É porque todos, eu e você, estamos na mesma situação e precisamos de perdão. Você tem o hábito de se confessar a Deus? Um dia desse eu estava ensinando sobre isso, e alguém surpreendentemente me disse: para que eu vou me confessar a Deus todo dia se eu vou voltar a pecar outra vez? A verdade é que a maioria, isso é fato, a maioria de nós não se confessa a Deus. Eu ia para o padre me confessar. Até os 25 anos, eu me confessava para um sacerdote. Que poder ele tem para perdoar pecados? Hoje eu posso me prostrar diante do Jesus que me salvou, contar a ele meus pecados, minha miséria, pedir perdão arrependido, porque eu sei que ele vai me perdoar. Porque ele já me perdoou, o pecado que me afastava dele foi perdoado. Então hoje eu posso me confessar ao Senhor. Diariamente precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida, irmãos, e verificar o que está interrompendo nossa comunhão com Deus. Deixa eu lembrar uma coisa a você: pecado não confessado e não abandonado atrapalha a vida, atrapalha a família e atravanca a sua vida espiritual. Fecha. Isso não é possível. Se tratando de pastores, então é pior. O pecado de um pastor interfere na vida dele, na família dele, na igreja dele e no ministério dele. Agora, vamos expandir a coisa. Vamos falar de crentes, a começar de mim. Se o nosso pecado não for colocado diante de Deus, confessado, sinceramente, abandonado, ele vai quebrar a nossa barreira. Ele vai quebrar a comunhão que temos com Deus, com a família e com a igreja. Nenhum de nós vai ser uma bênção nas mãos do Senhor se teimarmos em esconder o nosso pecado. Se há algo em nós a ser confessado, é preciso ser confessado e abandonado para sempre. O conceito de perdão, de ser justificado diante de Deus, é tratado na Bíblia muitas vezes como um novo nascimento, como o pagamento de uma dívida, como o rompimento de uma cadeia pecaminosa. Mas o quadro de perdão que Davi usa aqui é a imagem mais comum em toda a palavra de Deus. Ele pede para Deus uma purificação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em alguns versos, Davi grita, no versículo 2 do Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Até que ele chega no versículo 7 e canta para o Senhor a maior necessidade da sua vida: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se ele escreveu isso, só pode significar uma coisa: que o pecado é sujo, o pecado é imundo, o pecado, irmã Bethany, suja as nossas vidas, o pecado suja o nosso testemunho, suja o nosso ministério. Precisa existir, irmãos, essa necessidade
de sermos purificados. Assim como Davi grita: Senhor, purifica-me, limpa-me, lava-me. Essas palavras implicam numa lavagem completa. Você se lembra quando você era criança? Sua mãe te dava banho, me dava banho. Não é verdade? Aí a gente começa a achar que a gente pode tomar banho sozinho. Criança quer crescer rápido demais. Aí quando chega nessa idade dá vontade de voltar a ser criança. Já é tarde para isso. Mas você se lembra até quando sua mãe te dava banho? Vinha, te lavava, te repassava tudo certinho? Até o dia em que a gente... Não, mãe, eu já sei tomar banho sozinho. A gente vai para o banheiro, tomar banho sozinho, e de lá a gente grita: mãe, acabei. Aí a sua mãe ia lá. Isso acontecia comigo, minha mãe ia lá. Olhava atrás da orelha, tinha sujeira. Olhava debaixo do braço, tinha sujeira. Olhava entre os dedos do pé, tinha sujeira, sem contar em outras partes. Aí a mãe lavava tudo como tinha que ser lavado. A gente saía do banho limpo, verdadeiramente limpo. Não porque a gente se lavou, mas porque a mãe, alguém fez isso. Davi estava tão louco, tão desesperado pelo que tinha acontecido, e pelo peso do pecado no seu coração, que ele brada a Deus: Senhor, lava-me, purifica-me, porque eu não posso, não tem jeito. Meu Deus, grita Davi, eu me sujei, eu estive fora, brincando com coisas que não devia ter brincado, estou coberto de sujeira, eu preciso que o Senhor me limpe. Davi sente a necessidade de buscar a presença do Senhor e confessar o seu pecado que ele carregava desnecessariamente sobre os seus ombros, um fardo que ele não precisava carregar. Ele sentiu a necessidade de andar novamente na luz. Ele sentiu a necessidade de se lembrar, como diz o texto de Apocalipse, onde ele tinha caído, porque Davi havia abandonado o seu primeiro amor. A Bíblia é fabulosa, né, irmãos? Como é que a Bíblia liga séculos de distância? Porque pecador é pecador em qualquer tempo. Ah, pastor, o senhor não conhece os pecadores você não conhece os pecadores de Goiânia, você não conhece os de Orlândia. Eu não sei se eu contei isso a outra vez aqui. O ex-padre Aníbal Pereira Reis, conhece, pastor? Já leu as literaturas? Ele era de Orlândia. O ex-padre, depois pastor Aníbal, saiu corrido de Orlândia. Um irmão em Cristo levou a mudança dele embora. Que ele começou a pregar algumas coisas ali que os poderosos da cidade não gostaram. E num dos livros que o padre Aníbal Pereira Reis, ex-padre, escreve, ele fala sobre Orlândia. Ele chama Orlândia de o caldeirão do inferno. Você está achando que você prega em Goiânia? Eu prego no caldeirão do inferno. Quer conhecer? Pecador é pecador lá e aqui. E aonde há pecado, há necessidade de arrependimento. Aonde há pecado, há necessidade de perdão. Foi assim que eu fui salvo, foi assim que você foi salvo. Você ouviu, eu ouvi o Evangelho, me arrependi e fui salvo. Sem arrependimento não há salvação. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, até se dão conta, é regra. Quantas pessoas ouvem o Evangelho que nós pregamos, pastor Fabiano? Quantas ouvem o Evangelho e se dão conta de que são pecadores, só que não se arrependem. E onde não há arrependimento não pode haver salvação. E se tratando de igreja, onde não há arrependimento não pode haver purificação. Se você é um crente em Jesus, jovem, meia-idade ou idoso, não importa. Se há algo na sua vida a ser corrigido, como havia na vida de Davi, sem arrependimento não há pureza. Não há essa possibilidade. E você está barrando, segurando as bênçãos de Deus na sua vida,
na sua família e da sua igreja. Limpar as áreas de sujeira que estão escondidas. Primeira atitude, o precisar. Existe a necessidade de limpeza. A segunda atitude, versículo 10, o começar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Davi conhecia muito bem os seus crimes. E ele pensava ser possível fugir deles. E ele guardou isso no seu íntimo, como segredos. Só que mais tarde ele não pôde suportar. Foi quando, com a ajuda de Deus, ele percebe que precisa começar a maior limpeza espiritual da sua vida. A maior. E sabe aonde começa a limpeza espiritual? Só tem um lugar onde ela começa, no coração. Quer começar uma vida espiritual sadia com Deus? Então comece no seu coração, querido. Comece no seu coração, querida. Uma mudança de vida começa com a limpeza do coração. Davi não diz a Deus: Senhor, mude a maneira como eu me comporto. Não, ele não fala isso. Ele fala: Senhor, mude meu coração. Muda, meu Deus, o meu coração. Ele não diz que o comportamento não é importante. Só que a mudança de comportamento, como tudo na vida, começa no coração. Começa dentro de nós. E sabe, irmãos, nós precisamos fazer, pedindo a Deus, que entre verdadeiramente uma vez por todas em nosso coração. É a primeira área da vida que precisa ser limpa, é o nosso coração. Por quê, pastor? A Bíblia responde. Que bom que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu leio para você. Quem sabe você identifica o texto. O Senhor Jesus disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a inveja, a soberba e a loucura. Nossa! Todos estes males, Marcos capítulo 7, versículo 21, procedem de dentro e contaminam o homem. Quando nós lemos, irmãos, o Salmo 51, parece que dá para ouvir Davi dizer: Senhor, eu nunca mais quero voltar a adulterar. Senhor, eu nunca mais quero voltar a assassinar. Existe um problema em mim. Ele pede a Deus: renova dentro de mim, versículo 10. É uma súplica, é quase uma súplica por novo nascimento. Davi se sente como se nunca tivesse, ele não queria ter feito aquilo. Você já fez alguma coisa e se arrependeu? Mas aí não tem como corrigir porque já está feito. Ele não podia trazer mais Urias de volta à vida, porque Urias já estava morto. O adultério já havia sido consumado. Então cuidado quando você começa, quando eu começo, que o pecado entra pelos olhos e vai parar no coração. Foi o que aconteceu com um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. Agora eu pergunto, se um homem chamado por Deus segundo o seu coração foi capaz de olhar para uma mulher, a cobiçar e a desejar e a possuí-la, foi levado ao assassinato, eu vou falar por mim. Aquele que está em pé, veja que não caia. Ele olha e ele reconhece isso. O pecado que o seu coração escondia começou a corroê-lo por dentro. Corroê-lo. Começou a matar Davi por dentro, a ponto dele não conseguir mais ter paz. Se você não sabe, irmãos, eu não sei se você já viveu um tempo disso na sua vida, mas o pecado tira a nossa paz. Davi era rei e achou que por ser rei podia esconder isso pelo resto da vida. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de dar conta. Ninguém viu, viu sim. Claro que viu, Deus viu.
Primeira atitude, o precisar. Segunda atitude, o começar. A terceira atitude, o criar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O texto mostra claramente que Davi não podia fazer isso sozinho. E ele sabe que não pode. E é quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando ele diz isso, irmãos, ele volta na linguagem do livro de Gênesis, lá na criação. Na verdade, a palavra aqui é usada apenas sobre Deus na Bíblia. É uma palavra usada aqui, e essa palavra que Davi usa aqui, significa criar algo do nada. Os seres humanos, na verdade, podem organizar, reformar, fazer coisas, mas um homem não é capaz de criar alguma coisa do nada. Já percebeu isso? O homem não é capaz de criar por si só algo do nada. Certa vez uma história, uma ilustração, um grupo de cientistas se reuniu, preste atenção, um grupo de cientistas se reuniu e decidiram que verificaram que o homem havia percorrido um caminho muito grande e próspero, e que Deus não se fazia mais necessário. Então eles escolheram um cientista dentre eles para ir conversar com Deus. Esse tal cientista então se aproxima de Deus, pastor Fabiano, e diz para Deus: Deus, nós decidimos que não precisamos mais de você. Nós decidimos que não precisamos mais de você. Nós chegamos ao ponto de fazer coisas sem a sua permissão, sem a sua ajuda. Podemos clonar, inclusive, coisas, pessoas, e fazer coisas milagrosas. Deus olhou e ouvia pacientemente, até que o cientista terminou de falar. Quando ele terminou de falar, ele disse: muito bem. Deus disse ao cientista: então vamos fazer um concurso de criar homem. Não é nem criar mulher, é criar homem. Vamos fazer um concurso de criar homem. E o cientista respondeu: ótimo, aceitou o desafio. Então Deus acrescentou: agora nós vamos fazer isso como eu fiz lá na criação. E o cientista olhou e disse: beleza, Senhor, está tudo certo, não há problema nenhum. Então o cientista se inclinou, agarrou um punhado de terra do chão, e Deus olhou e falou: não, você vai criar o seu próprio barro. Ainda que o homem ache, que pense ser alguma coisa, estar perto de ser Deus, ele não é nada disso diante do Senhor, porque Deus é tudo. Deus é o Criador. Ele não chega nem perto do nível de Deus. Só Deus pode criar. Só Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Só Deus, irmãos. E é surpreendente quando Davi quer um coração limpo, ele se inclina a Deus e clama: dá-me um coração puro. Ele diz que não pode fazer isso sozinho. Não tenho força, Senhor. Então faça o Senhor por mim. Faça o Senhor por mim. Porque, irmão, só Deus tem a capacidade de pegar um coração cheio de pecado, purificá-lo, limpá-lo e deixá-lo apto para usá-lo para a sua glória. Só Deus. As pessoas podem lidar com a culpa, pastor, de várias maneiras. De várias e várias maneiras, pensando que podem encobrir a sua culpa. Eu fiz, mas eu vou praticar boas obras, caridade, e vou nivelar o meu balanço com Deus. Eu fazia seminário para Ribeirão Preto, eu viajei 3 anos de ônibus, e tinha 2 moços na frente, que todo dia ia comigo, frequentavam o espiritismo, e um dia um deles, conversando com o outro, falou que, contando algo de errado que ele tinha feito, que tinha ido para a noite, falou: não vou nem contar o que ele falou. E o outro o repreendeu, e ele virou para ele e falou assim: olha, eu faço caridade todo sábado, eu faço comida e levo para os pobres, eu distribuo nas casas, eu faço isso, minha conta com Deus já está muito boa, então eu posso pecar à vontade. Eu não vi a hora, parecia que eu estava quase dormindo, eu acordei, eu falei: você está totalmente enganado. Ele olhou para trás e falou: você está totalmente enganado.
Minhas obras e as suas diante do Senhor são trapo da imundícia, meu querido. Você não tem nenhuma valia nisso se você não tiver Jesus no seu coração. E sozinho, ninguém pode se purificar. Ninguém. As obras não tiram a nossa culpa. Só o sangue de Cristo pode tirar a nossa culpa. Só o sangue de Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. Ainda que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, se não houver a propensão de vigiar, acontecer o que aconteceu com o rei Davi, não pense eu e você que somos melhores do que ele. Só que esse homem reconheceu a sua culpa e foi diante de Deus, pedindo que o Criador criasse nele um coração novo. Ele não queria mais aquele coração, ele queria um novo. Ele não queria aquele de carne, ele pede para Deus criar um, porque aquele não servia mais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o brado de alguém sem força, sem energia. E Deus está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende. Amém, irmãos? Primeira atitude, o precisar. Segunda atitude, o começar. E a terceira atitude, o criar. E a quarta e última atitude, o deixar. Ainda no versículo 10, cria em mim, ó Deus. Senhor, é o que o texto diz, eu permito que o Senhor faça uma limpeza na minha vida. É chato arrumar guarda-roupa, não é? Você gosta de arrumar guarda-roupa? Eu não sei as mulheres, mas os homens detestam. Quando a minha esposa pede para mim arrumar algumas coisas, eu vou pondo. Você não vai arrumar isso, não, deixa para outra hora. Vai pondo, deixa para outra hora. Vai juntando de papel. Quando eu pego para arrumar, não tem jeito. Tem coisa lá que de anos que eu começo a pôr num saco e nunca deu menos de um saco de 100 litros. Cada vez que eu vou limpar aquilo. Aquilo que eu vou limpar, você vai acumulando. Só que tem uma hora que tem que parar. Porque aquilo começa a tirar o espaço de outras coisas. O pecado não confessado começa a tirar o espaço da nossa vida com Deus, irmãos. E Davi está pedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Senhor, eu quero ser aquele homem que matava leões, que derrubava gigantes. Por vezes a gente conversa com irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que já têm uma carreira cristã e que hoje estão inertes, e falam sempre no passado, eu já fui, eu fiz, eu fazia, e estão gozando de perfeita saúde, e eu pergunto, por que não fazem mais? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Era o que o rei queria. Ele queria que Deus mudasse o seu coração. Só Deus podia criar nele um coração puro. E pode criar em mim e em você, mas não é por isso que nós vamos sentar e esperar. Observe que Davi se preparou para que isso fosse possível. O Salmo 51, versículo 17, ele diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele estava arrependido. Mas o grande problema é que a gente quer racionalizar, explicar, desculpar e até justificar a nossa vida. Se você reparar no Salmo, nesse Salmo que Davi pede por arrependimento, em nenhum momento ele coloca a culpa em Batseba. A culpa não era dela. Em nenhum momento ele coloca a culpa em Deus. A gente, quando peca e quer esconder, a gente até coloca a culpa em Deus. Davi não olha para Deus e fala: Senhor, eu estava lá quieto, se o Senhor não me fosse
se o Senhor não tivesse me ungido rei, Senhor, eu não estava nesse palácio, não estava à toa aqui em cima, não estava olhando. Senhor, agora vamos falar, Senhor. O Senhor viu o jeito que eu estava andando? Ele não fala isso. Ele não se esconde. Ele não justifica os seus erros. Mas ele olha para dentro de si e fala. Lembra-se quando Natã chegou para Davi e contou a história da ovelhinha? Lembra-se quando ele contou para Saul? Saul começou a dar desculpas. Davi não. Na hora que acabou a parábola que Natã contava, ele diz: pequei contra Deus. É a diferença de alguém arrependido e de alguém que não quer se arrepender. Pequei contra Deus. Senhor, eu sou culpado, não tenho desculpas. Eu me lembro como se fosse hoje, da oração que eu fiz na noite em que eu me converti. Como se fosse agora, como se isso estivesse acontecendo agora. O Espírito Santo quebrou tanto, mas tanto meu coração, que eu não tinha para onde olhar. Eu não entendia direito essa questão de confessar, até que eu compreendi que o meu pecado me afastava de Deus. E eu olhei para um lado, não tinha saída, olhei para o outro, não tinha saída, porque é isso que o Evangelho faz. Você já reparou como que o Evangelho, eu vou usar um termo caipira para você entender, é um laço. Ele aperta o pecador, ou ele espreme e confessa, ou ele grita e vai embora. Eu me lembro que não tinha por onde escapar, só me lembro que o meu coração dizia: arrependa-se. Aí depois eu compreendi que não era meu coração, era o Espírito Santo. Arrependa-se. Até que eu orei a Deus e pedi para Deus por salvação. Hoje, quando eu peco, eu oro a Deus e peço a Deus pelo seu perdão. Pelo seu perdão. Meu querido, Davi foi perdoado. A Bíblia diz que ele foi perdoado, porque ele confessou o seu pecado a Deus. Porque a Bíblia diz também que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O reinado estava sendo atrapalhado. Eu me recordo, pastor, um dia desses, algum tempo atrás, olha como que Deus age na vida de quem quer fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus. Tenho o hábito de todo dia me levantar, sair, orar a Deus. Deixo a minha esposa, eu saio bem cedo de casa, 6 e pouquinho, peço a Deus que abençoe ela. Quando ela não se levanta comigo para fazer café, eu deixo ela dormindo. E peço para Deus abençoar o nosso dia. Eu estava sentindo naqueles dias um peso no meu coração, um peso tão grande, né, de uma situação que estava acontecendo que eu precisava corrigir com uma pessoa, né, e sentia que aquilo estava atrapalhando minha comunhão com Deus, porque atrapalha. Não é o que nós falamos aqui, a mensagem toda? Até que eu me acertei com Deus. Me acertei com a pessoa e me acertei com Deus. Eu fico incomodado quando eu saio para pregar, evangelizar e não ganho almas. É algo que me incomoda muito, quando vai passando dias e uma alma não se converte. Vai passando dia e uma alma não se converte. Eu sei que tudo tem o seu tempo e que quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Só que eu tinha no meu coração que aquela situação errada, né, de intriga, estava quebrando minha comunhão com Deus. Até que eu me apresentei diante de Deus. Eu estava lá no meu trabalho, eu fui lá para dentro da guarita, me ajoelhei na escada e orei ao Senhor. E saí e fui fazer o meu trabalho. Trabalho numa casa, faço de tudo, desde motorista até lavar pedras. E eu fui lavar as pedras, pastor Fabiano, em volta da piscina, tem muita pedra. E tinha um lado da piscina, do lado de baixo era um corredor,
pequeno estreito, eu coloquei a máquina, a gente fala lavar, próxima, e fui com a mangueira. A máquina 220 volts, com cabo, com tudo ali. E fui lavando, me equilibrando naquele bequinho estreito. E fui ali, fui, até chegar na ponta. Chegou na ponta, faltou coisa de 1 metro. E eu fui e esqueci que a máquina já estava na beirada. A máquina caiu dentro da piscina. E naquela agonia, naquela ânsia de tirar a máquina de lá de dentro, para ela não queimar, né? Eu nunca... você já assistiu o filme em que as pessoas jogam uma coisa elétrica dentro de uma banheira, dentro de uma piscina? O que acontece? Já viu isso? Quem está dentro leva choque, morre. Não morre? Aquilo é verdade, isso acontece. Naquele ímpeto eu saí correndo, enfiei o braço dentro da piscina e garrei na máquina. Você não tem noção do choque que eu levei. Não tem noção do choque. E eu não conseguia tirar a mão daquela máquina. Eu não conseguia, eu fui ficando atordoado. Isso era por volta de 8h30 da manhã. Eu havia saído de casa, despedido da minha esposa, dado um beijo nela. Deus abençoe, meu amor. E ela sempre fala para mim: cuidado, viu, no seu serviço, toma muito cuidado. Enfiei o braço lá dentro e o braço ficou agarrado. E no ímpeto, já quase sem força, eu caí para trás. Não me pergunte o jeito que eu desgrudei. Eu sei que foi a mão de Deus. E ninguém viu as câmeras, tem câmera para todo lado, deve ter pego essa situação, mas ninguém me falou nada, porque ninguém foi conferir câmera, né? E eu caí sentado e atordoado, e depois de um tempo eu me levantei, tirei o cabo da energia. Aí depois de um tempo, eu tirei a máquina de lá de dentro sem eletricidade. E naquele dia veio o eletricista e eu não contei para ele. Eu falei: escuta, se essa máquina cair dentro da piscina e você enfiar o braço lá dentro, o que acontece? Você morre. Porque a água toda fica eletrocutada. Só que não foi só a água, eu garrei na máquina. E naquela noite, eu tinha uma visita marcada de alguém que precisava muito, muito de Jesus. E naquela noite, eu fui para essa visita. Fiquei 2 horas evangelizando. E ela aceitou, ou melhor, ela confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Só que, por que eu estou dizendo isso, pastor? Por que você está me dizendo isso? Porque uma situação foi acertada, foi confessa, Deus preservou a minha vida, por conta da sua misericórdia e porque uma alma precisava ser salva. Quando eu me levantei atordoado, eu olhei para o céu. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Eu não poderia estar olhando para o céu, agora eu poderia estar lá. Deus preservou minha vida por misericórdia, para me deixar pregando, para levar a palavra de Deus a outros. Por quê? Porque antes de mais nada, eu confessei a Deus a minha iniquidade. Vê como é que Deus ama tantas almas perdidas? Ainda duvida que Deus pode preservar a vida? Pastor, mas se ela não ouvisse pelo Senhor, poderia ouvir por outros. Mas Deus queria usar a minha vida. Confessar a Deus, limpar o coração, suplicar a Deus: Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Concluindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A parte mais bela da história de Davi, da história que Deus, é o que Deus fez por Davi e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Deus está pronto a perdoar. Ele se regozija no perdão e no arrependimento. Vimos então 4 atitudes que não podem faltar na vida do crente, nos nossos ministérios, se quisermos também sermos chamados homens segundo o coração de Deus. Primeira atitude, o precisar. Segunda atitude, o começar. Terceira atitude, o criar. E a quarta e última atitude, o deixar. Será que precisamos? Já começamos? Pedimos para Ele criar?
e deixamos Deus fazer? Seja quem for, não importa a sua faixa de idade, querido, eu e você precisamos todo dia pedir a Deus um coração puro e pedir que Ele crie em nós esse coração e nos purifique. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos nos lembrar dos áureos dias em que fazíamos proezas com Deus. E se há alguma coisa a ser limpa, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que a gente não precise sentir nossos ossos envelhecerem como Davi sentiu. Amém, irmãos? Pastor Fabiano.